Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já vai deixando aquele like por aqui para engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho das notificações ativo para não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui. E você que já é inscrito, cara, confere se o seu sininho está ativo aí, porque eu acho que o YouTube está tentando frescar com a minha cara. Não tá entregando os meus conteúdos, os meus vídeos para quem é inscrito. Então se você tiver aí com o sininho ativo, desativa e ativa de novo, pra gente tentar burlar aí esse boicote, digamos assim, do YouTube, beleza? Você também pode ajudar o canal aqui clicando em hypar, se estiver aparecendo aí pra você. O hypar ele aparece durante 7 dias desde o lançamento do vídeo, então se você estiver assistindo dentro desse tempo, clica aí no botão de hypar que vai me ajudar pra caramba e você não gasta absolutamente nada. Outra forma de você ajudar esse canal também é colocando a mão no bolso, tirando o escorpião do bolso, se tornando membro desse canal por apenas R$ 3,99, que é menos do que uma coxinha aí na cidade onde você mora. Mas se você não quer tirar o escorpião do bolso, você pode simplesmente compartilhar esse vídeo com outros amigos que conhecem animes, que gostam de One Piece, que gostam de Dragon Ball, que gostam de Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, nosso carro-chefe aqui do canal. Compartilha com seus amigos, beleza? E assiste outros vídeos aqui desse canal também, porque hoje nós vamos fazer mais um react. Você já viu aí na thumb, já viu aí no título, 20 fãs de Naruto contra um fã de One Piece. E eu já estou com o vídeo aqui aberto, né, no ponto de dar o play pra gente reagir. O vídeo é menor do que aquele de Dragon Ball e Naruto, tá? Eu não conheço esse youtuber. Não conheço. Vamos ver, ele vai dizer o nome dele aqui, deixa eu ver, Matheus Mendonça, tá aqui na descrição do vídeo, né? Não tô inscrito nesse canal, é o canal da Netflix. Tá, vamos reagir. Será que vai dar problema, cara, reagir um conteúdo da Netflix? Acho que não, né? Tá no YouTube. Acho que não. Eu vou aumentar a velocidade para que o tempo fique ainda mais otimizado. Eu vou colocar aqui 1.5 de velocidade. Acho que tá bom. Acho que vai rapidinho e eu acho que dá para entender bem. Então, vamos lá, galera. Vamos reagir a 20 fãs de Naruto contra um fã de One Piece. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... Caramba, quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. Ô, louco, hein? Vamos lá, vamos pra cima. Muito feliz de poder jantar hoje com meus argumentos. Alô, som. One Piece é muito melhor do que Naruto. Teste. Meu nome é Matheus Mendonça, do canal Matheus Joy Boy. E hoje a gente vai promover um debate aqui entre um fã de One Piece e 20 Naruto e no balanço, hein, gente? Ó, vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix... Acho engraçado que eles sempre colocam 20, né? 20 participantes ali, mas no fim das contas acaba participando só 5, 10. Nunca participa todo mundo. propôs esse debate, que consiste das seguintes regras. Eu vou trazer aqui 5 argumentos, e aí vão vir meus concorrentes contra-atacar. Quando tiver meio ruim pra um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas, e quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Beleza? Primeiro argumento é... Eu nem lembro meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Luffy é um protagonista muito mais carismático e melhor desenvolvido do que Naruto. Não acho não, velho. Não acho. Acho o Luffy muito carismático, mas o Naruto também é muito carismático. Eu não sei dizer qual dos dois eu acho mais carismático. Não sei. Então não dá pra me colocar, tipo assim, um acima do outro. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Meu nome é Wallace. Tô vendo aqui que tem 20 fãs de Naruto, né? Porque se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Né? Começamos eu assim. acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? Um ponto forte pra desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Primeiro porque ele não pensa, certo? Ele não tem nenhum balão de... Tem esse fator, cara. Tem esse fator. Isso daí é legal. O Luffy não pensa, ele não tem argumento pra nada. Ele só quer descer a porrada e acabou. Isso é divertido. Mas em questão de construção de um protagonista, é um ponto negativo pro Luffy. pensamento. Não tem balão de pensamento, certo? mas tem atitude. Mas o Naruto, ele vem de uma realidade que a gente consegue se identificar com as dores dele, com o sonho dele. O sonho dele tem um motivo mais palpável do que, tipo, pô, você é o rei dos piratas porque eu quero. O sonho dele é porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um poder dentro dele pra conseguir fazer isso. O cara já começou bem, amassou no argumento, tá? Que é uma coisa que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá enquanto uma criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Só que o Luffy, como ele já começa com uns 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Então, eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. E aí ele escolhe ser um pirata. A motivação do Luffy é uma questão de como ele enxerga o mundo e como ele quer aproveitar esse mundo que a gente tem. O Naruto tá muito ali no micro.
O Luffy, ele já tem uma parada muito natural do macro. E ele ensina muita política pra gente, muita revolução pra gente, só com essa atitude inicial. Porque Não, porque o Naruto você consegue. O argumento dele até que foi legal, mas pra mim não superou o do fã de Naruto não, tá? Talvez fosse um outro fã de One Piece aí, por exemplo, o Evandro Fusari, né? Evandro lá do canal Mangaque. É Mangaque ou é Mangão? Mangaque, acho que é Mangaque. Ele é um bom argumentista, né? No caso, em defesa de One Piece. Talvez fosse ele aí. Consegue ver o Naruto se desenvolvendo de um ponto A a um ponto B. Ele tem os treinos dele, tipo, ele começa como um personagem fraco. Já foi? Pô. Fala, Matheus. Olá, tudo bom? Vini, do canal Vini TV. Aí. E é o seguinte, concordo com você, o Luffy ele tem um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes e ele tem muito carisma também. Esse é um ponto inegável. Só que o seguinte, no meu pensamento, é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Correto? Nesse momento... Eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô te dando argumento. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Nesse meio termo, ele vai acrescentando arcos em cima de arcos com um certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Mas... Só pontuando, eu acho que isso não é essa questão de discordar de que o Oda já sabia a história desde o primeiro capítulo, o final da história desde o primeiro capítulo, né, que o Matheus discordou, eu acho que não é um consenso por parte dos fãs de One Piece, não. Eu acho que a maioria dos fãs de One Piece acredita nisso, de que ele já sabia o final da história desde o começo. Já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você não concorda que, de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum, do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa, ele é quase uma entidade, mas, de certa forma, ele não muda, ele é a liberdade. Pior que é isso, cara. O Luffy não muda. Do começo, tipo, questão de amadurecimento, não tem. Pelo menos até onde eu assisti, né? Nunca li o mangá, até onde eu assisti ali até o final de Dressrosa, né? Ainda não vi nem o Gear 5. Mas até onde eu assisti, o Luffy, ele ainda não mudou. O que é que eu quero dizer quando eu falo que não mudou? Ele não teve um amadurecimento. Um amadurecimento de personagem que é absurdamente perceptível no Naruto. Pensação Naruto, ele é um genin imaturo que não domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as... Galera, eu acho que dá pra aumentar um pouquinho a velocidade, tá? Porque eles estão falando um pouco devagar, acho que dá pra aumentar um pouquinho mais. Vou botar em 2 aqui pra ver como é que fica. nossos sentimentos, nossas inseguranças, e, consequentemente, ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento, e logo depois disso, ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não que o Luffy não consiga, mas você não acha que, em nível de personalidade, o Naruto é muito superior ao Luffy? Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior, eu não acho nem... Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy, e que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa. Pô, ele acabou de falar que ele é mais simples. Pronto, acabou. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas atitudes do Luffy, por exemplo, quando a Noriko, lá no Hong Park, vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar, não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. E eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele, que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. Por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto é que eu vejo o Sasuke como protagonista verdadeiro de Naruto. O Naruto, ele tá ali, tecnicamente ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que... Não faz sentido o cara achar que o Sasuke é mais protagonista do que o Naruto, porque a história gira em torno de uma busca por ele. Porque quem tá executando essa busca é o Naruto, né? O Sasuke fica no segundo plano. Não faz o menor sentido. Nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Mas como indivíduo, personalidade, você não concorda que um teve um amadurecimento muito maior do que o outro? Porque o Luffy, certeza. ele tem essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa atitude, como eu falei, como você mesmo disse, eu concordo plenamente, mas ele é isso desde o primeiro episódio, tá ligado? Só são conflitos que acabam provando que ele é top, mas ele é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria pro churrasco. Né? Eu não chamaria porque ele come muita carne, carne tá caro pra caramba. Tá despesa, né? Exatamente. Ah, cara, mas eu percebo essas outras peças de quebra-cabeça. Queria falar mais, hein, sobre isso. Valeu. Oi, Matheus, prazer, eu sou a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom? Gostei da camisa aí. Você vê que eu vim preparada, né? Vocês falam muito sobre, né, a profundidade dos personagens e tal, mas aqui a gente tá falando basicamente sobre carisma, né? Que é aquela identificação mais engraçada do personagem com o público. Obrigado por me dar argumentos. Nesse caso, né, pode ficar tranquilo que eu já vou destruir eles agora, antes de você iniciar. Nesse caso, Ousada. a gente sabe que o melhor carisma do Luffy é enfiar o dedo no nariz, no máximo 2 rachis, né, no nariz, enquanto em Naruto a gente vê toda uma construção do carisma do personagem. Então a gente vai ter jutsus super engraçados como 1000 anos de dor, Pior que é verdade, cara. Tipo, você vê por exemplo, imagina 2 comediantes. Tem um comediante que ele conta muitas piadas boas, né? Absurdamente boas. Você racha o bico vendo ele contar as piadas. E tem um outro que é o cara que faz caretas, que fica fazendo muganga, tipo aqueles palhaços que pra você sorrir ele tem que cair no chão.
meio que o Luffy é isso. A parte do humor ali do Luffy, tipo, é isso. Ele fazer careta, ele enfiar o hashi no nariz, ele puxar a boca aqui, é uma parada meio de palhaço que cai no chão forçando alguém a rir. E o Naruto é diferente, cara. O Naruto é diferente. Ele tem mais uma construção nisso. Principalmente no começo ali. É uma coisa que tem mais um ar cômico no começo. Ele vai amadurecendo. Porque o Luffy, do primeiro episódio até onde eu assisti, ele é isso. O cara que ele é o palhaço forçado pra você sorrir e descer a porrada nos caras depois. O Naruto não. Ele começa sendo aquele engraçadinho, aquele moleque ali que... Não é nem engraçadinho, né? Ele é um pirralho que apronta... E isso gera um ar cômico ali na abordagem dele. Mas à medida que o tempo vai passando, ele ainda tem aquele ar cômico, porém, ele vai amadurecendo mais. Então tem uma transformação de personagem. Pô, não tem como. Eu comecei dizendo que o Luffy e o Naruto eram pareados, mas eu acho que o Naruto é muito mais carismático do que o Luffy. Jutsu Aren, inclusive o Jutsu Aren reverso que vence uma deusa lá no final, né? Então, Mas esse da Deus eu acho melhor deixar pra outro momento. a parte de carisma do Luffy é simplesmente ele ser burro, né? A bunda de quem eu preciso chutar, não é? Normalmente ele fala. Já o Naruto não, né? Ele tem uma construção aí muito maior. Eu acho o Luffy muito criativo, na verdade, né? A maneira como ele usa os poderes dele, porque ele tem um fruto que, beleza, que é o fruto de Deus, mas precisou de muito esforço pra ele chegar nesse nível, e esse esforço tem muito a ver com... É o Shonen, né? Você precisa de esforço. Exatamente, então superação com outras habilidades. Poxa, vai estar Entendi o que você fez, hein? O que tá mandou. Os vilões de Naruto são vazios quando comparados aos de One Piece. Aí é molecagem. Aí o cara tá tirando onda com a minha cara. Prazer. E aí? Sou o Flávio, sou Aí. artista, sou Aí. FH Rap, MC de batalha, produtor cultural. Da hora. Falando aí que eu sou oficineiro também. Mas dessa parte eu discordo, porque o desenvolvimento dos vilões em One Piece demora muito pra ficar bom. O primeiro vilão de One Piece é o Vida, o primeiro de Naruto é o Orochimaru. Então eu acho que... Cara, todo mundo, grande maioria das pessoas, sei que vai ter um fã de One Piece aí, daqueles que não dão o braço a torcer por nada, que é fanboy, né? Que vão dizer, não, eu gosto de One Piece desde o primeiro episódio. Cara, eu particularmente, eu só fui gostar de One Piece por causa de um vilão. E, tipo, já foi muito lá na frente, né? Que foi o Crocodile. Eu gostei muito do Crocodile e comecei a gostar de One Piece 50%. Depois o Enel me conquistou 100%. Mas antes disso, cara, não tem como dizer. Os vilões eram muito, muito toscos. Véi, você pode dizer o que for do Arlong. Não gosto desse vilão, cara, não gosto. O arco do Bug, por mais que o Bug seja um personagem legal, mas ele, enquanto o vilão ali daquele arco, pô, aquele arco é muito chato, cara, muito chato. Então, assim, não tem como dizer que os vilões de Naruto são rasos. Cara, não tem um vilão de Naruto que seja raso. Não tem nenhum. Bom, o primeiro vilão de Naruto não é o Orochimaru, de fato, ele é o grande vilão, né? Mas o primeiro vilão de arco ali é o Zabuza. O Zabuza Momoshi. E, cara... Pô, que background o Zabuza tem, cara? Como é que vai dizer que o Zabuza, que é o mais paia de todos, é raso? O Zabuza e o Haku. Né? E depois vem o Gaara no Exame Chunin, como vilão de arco. Que, pelo amor de Deus, como é que você vai dizer que o Gaara é raso, mano? E o Orochimaru, né? O Orochimaru, que é o principal vilão ali. Pô, não tem como dizer que... Esse tema é forçadíssimo. E eu sou fã de One Piece também. E a gente tem um desenvolvimento muito bom, sei que ele é apresentado conforme o tempo. Por exemplo, a gente vai pescando um pouquinho ali, junto com o próprio terceiro Hokage, que o Orochimaru já era um aluno dele. Pra você conhecer o passado dos vilões de One Piece, você precisa passar pelo menos até a metade do arco desse vilão pra você entender o porquê que ele está ali. Mas o vilão motiva ele. tá ali inserido no arco, tá tudo sendo desenvolvido sobre ele já. E tem ótimos desenvolvimentos, como Arlong, por exemplo. O Crocodile do Flamengo tem muito background dele, o flashback dele enquanto Dragão Celestial. E eu acho que os vilões de Naruto são muito usados de escada. É só você ver principalmente na etapa final. O Obito, Madara, Kaguya, pelo amor de Deus, um vai pisando no outro e vai tirando todo o propósito daquela existência, daquela luta. Aí ele usou o final pra dizer que não tem background, que são usados... Aliás, ele disse que por exemplo, ele falou assim, ó, os vilões de One Piece têm um background, né? Ele falou do Flamengo, como o Dragão Celestial e tudo mais, que é legal, é muito massa esse background do Flamengo. E aí, quando ele vai falar a outra parte do Naruto, ele fala, os vilões são usados muito como escada, né? Aí você bota o Obito, o Madara e a Kaguya. Aí, só que assim, existe um erro nesse argumento, porque quando você tá falando do background da parte que você tá defendendo, quando você vai falar da parte que você está se opondo, você tem que falar do background deles também. Não é que, eles foram usados como escada. Em que isso se contrapõe com o background dos que eu estou defendendo? Tem que falar do background dos que eu estou me opondo também. Qual que é o background melhor? Né? E com certeza, cara, se você for pegar o background de Obito, o background do Madara, o background da Kaguya é legal também, embora ela não seja uma participação legal lá no fim, mas o background desses personagens, não tem nenhum de One Piece, dos vilões de One Piece, que supere isso, não. Pelo menos até agora, né? Cara, a história do Obito e do Madara, elas tem retcons ao decorrer ali do anime,
com certeza, mas retcons que se encaixam com coisas do início de Naruto clássico. Então é uma coisa muito bem construída e um background muito legal, cara, muito legal. Já foi, não? Já foi. Ah, pelo é amor muito de Deus. sinistro. Fala, Matheus. Tudo bom? Eu sou o Jean. Aí, Jean. Vamos pegar os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior saga que a gente tem é da luta contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Akatsuki a gente aprende que eles estão ali pra promover guerra, pra começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. A gente tem o Deidara, que ele quer explodir tudo porque ele acredita que aquilo é arte. E ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas, por isso que ele usa marionete. E o Orochimaru, cara, é um vilão que participa da história o tempo todo. E ele tem um objetivo claro, que é conseguir chegar na imortalidade, conseguir ter todos os justos possíveis. O único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar, por exemplo, os iniciais ali de Naruto, você tem Arlong, aí depois você vai ter... De One Piece, perdão. Você tem o Arlong. O Arlong ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E Mas tomar as coisas. o cara é a encarnação da relação de milícia, velho. É por isso que quando passa pra esse o One Piece, quando a gente pega e faz esse comparativo com o nosso mundo real, e claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, é aí que você cria até um entendimento melhor daquele vilão. E eu acho que os vilões de Naruto estão muito ali naquele universo. Eu gosto muito do fato do Orochimaru, até dando argumento do Orochimaru, eu gosto muito que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Ele quer aprender todos os jutsus porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta do Pen mesmo, que falou da Akatsuki, o Pen quer dominar o mundo. Não, Sabe? ele quer construir uma paz. Mas ele fala... O Pen quer dominar o mundo? Como assim, cara? Pô, esse cara não assistiu Naruto, não. Ele acredita, mas ele acredita na paz através de uma força superior, assim, de uma destruição total pra criar um mundo de paz. É isso que eu tava falando pra você da Akatsuki, né? Mas Que você fala em destruição, cada um... quando morre é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas você não concorda comigo que em One Piece morre muito pouca gente? E isso acaba meio que tirando um pouco de força do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí que morreu de importante foi o Branco e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente, morreu gente pra mais caramba. gente. Agora em um ano mesmo morreu uma galera. Deixa eu falar que morreu. Tem mais gente. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Isso de One Piece, cara, me pega muito, dele não matar, né? Tem um cara lá de... Acho que é em Alabasta. Esqueci o nome do cara, velho. Que ele é um branco, assim, que parece um pombo, uma ave, uma parada assim, que ele é o que explode a bomba que ia explodir lá em tudo, né? Ele explode no céu. Ele segura a bomba no céu e ele explode com a bomba que destruiria a cidade, né? No arco ali, todo mundo tava lutando pra impedir que essa bomba explodisse, porque se explodisse ia matar todo mundo da cidade, do lugar ali. E aí esse cara... Ele sobe com a bomba no céu e explode a bomba junto. Ele se explode junto com a bomba. E uma bomba que destruiria a cidade, mataria todas as pessoas da cidade, que era algo que o pessoal estava querendo evitar que acontecesse, porque ia ser muita morte, esse cara sobrevive, cara. A gente pensa que ele morre, mas ele sobrevive. E realmente, até onde eu assisti, só quem morreu no One Piece foi Barba Branca e o Ace. Então, tem esse grande problema aí, cara. Não tem uma ameaça, digamos assim. A gente até sente a ameaça nos vilões, mas no fim, objetivamente, não tem. Ô, Pedro. Oi, Pedro. Bom, primeiro ponto. Vazio é o buraco no peito do Ace, depois do Kai. Ainda bem que você falou. Verdade. Verdade. Não tem como. Tipo, você pode achar os vilões de One Piece melhores do que os vilões de Naruto. Mas dizer que os vilões de Naruto são vazios... O próprio Matheus argumentando aí, ele falou que o Orochimaru não é vazio. E ele mesmo propôs esse tema. Eu quero o peito do Ace. Você mesmo disse que o protagonista de Naruto pra você é o Sasuke. E o Sasuke, ele tem seus próprios vilões, e são personagens que, às vezes, do ponto de vista de Naruto, então são vilões. Então, tem uma dualidade dentro dessa discussão que funciona muito bem. Por exemplo, o Itachi é um personagem que, em cada momento que ele tá dentro da obra, é um momento que faz sentido. Ele explodiu o clã dele todo, vai conseguir ordem. Mas tinha motivo, ele precisava. Ele fez isso pelo irmão dele. Ele fez isso por proteção. Sabe? Então, é muito uma construção que é muito forte. Mas você vê, por exemplo, você pega o Gekko Moria. Eu tava achando aquele vilão um saco lá em One Piece. Os caras ficam fugindo. Ele é um saco. Esse arco, Thriller Bark, é um saco. Pelo liberando o Luffy. Quando ele sai do Wars, prestes a dar o Shadows Asgard, ele fala sobre ter perdido todo o bando dele na batalha contra o Kaido. Se eles fossem zumbis desde o começo, eu não teria passado por tudo que eu passei. É um quadrinho. Acho que, se brincar, tu lembra que ele tá com o olho bem injetadão assim. Em um quadrinho, o Oda conseguiu colocar todo um background pra o Gekko Moria, que era um vilão aparentemente sem graça. Então acho que tem muitos vilões e todos os vilões Ele não deixou de ser sem graça, tá? são muito bem construídos, sabe? Eu acho que o Oda ele consegue atribuir complexidade até o Morgan, no caso, o primeiro vilão lá da Marinha, logo após a Alvida, que, beleza, não tem algo complexo em relação a ele. Ele é um cara totalitário. Mas essa parte política, por exemplo, que você vê nos meandros ali no começo do arco, que, pô, os impostos da cidade estão muito altos, porque ele quer fazer uma estátua pra ele, sabe? Ele tá tirando do povo pra fazer uma estátua pra ele. Então, até nos vilões mais básicos, você vê umas camadas. Nossa, que profundo. Ele quer construir uma estátua. Não, mas então, isso tem tudo a ver com a população, com o social da parada. Por isso que eu acho que é mais rico. É que pra cada Gekko Esse Moria, modo, pra cada Gekko Moria aqui. tem um Fox. Ah, mas o Fox é bom, e a parada do Dave Backfight tá reverberando agora. Mas levando 150 episódios pra desenvolver o personagem, fica No fácil. caso do Kaido, nos outros é mais tranquilo. E que bom que a Shueisha dá essa oportunidade pro Oda. E o Oda quer continuar. Valeu. Opa, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, Começa Naruto bom. parece um pouco duro às vezes, meu nome é Marcos. Aí, Marcos. Muito feliz de poder jantar hoje com meus argumentos. O One Piece ele tem alguns vilões realmente bonzinhos, mas, por exemplo, temos o Enel, que se alguém gostasse dele, São Paulo também estaria funcionando bem, enfim. Mas Naruto tem um peso muito forte nos vilões. Você vê o Pen, por exemplo, que é um excelente exemplo que citaram. O peso dele, do Jiraiya, na mesma hora o Itachi. Não é só a questão dele ter matado a família e tudo mais. Foi uma escolha muito difícil pro personagem. Matar o melhor amigo, matar a pessoa que ele amava. E foi tão pesado que o irmão, ele não conseguiu. Não foi nem pra proteger o irmão. Foi um ponto que ele chegou e falou, não dá, cheguei no meu limite. Eu não sinto tanto esse peso em One Piece. O Ace, quando ele morreu, por exemplo, eu senti que falaram muito a morte do Ace,
Quando o Ace morreu, foi o momento que eu senti mais o drama, assim, em One Piece, né? Um peso. Não pela morte do Ace, mas por como o Luffy reagiu a ela. É um ponto emocionalmente positivo para o desenvolvimento da história de One Piece. Antes disso, nunca. Só assistia. Era a mesma coisa de. Porque era o mesmo motivo pelo qual eu assistia Dragon Ball, que era pra ver porradaria e coisas engraçadas. Desenvolvimento de história não era tanto assim. Embora a história de One Piece seja muito amarradinha, seja bem legal, não foi ela que me atraiu em um primeiro momento, né? Pra mim foi uma coisa tão Você tá querendo falar do Sakazuki, o Akainu. Sim, mas foi tão jogado, foi tão tipo, ele voltou, ele podia ter ido embora. Já o peso que os vilões fazem em Naruto na hora de matar é muito forte. Ah, não. Porque One Piece morre, gente. O Sakazuki, por exemplo, ele já tem uma construção melhor porque... Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Lucas. Dale, Lucas. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... A gente tá falando muito de vilão, de questão de... a gente tem a Kaguya, a gente tem o Obito, a gente tem uma marionete atrás das outras marionetes. Mas o que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Então a gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece todo o Quarteto do Som, a gente Conta da conhece... nostalgia. Aí você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é, a nostalgia pega muito. Já? Mas ainda é popularidade, né? Acabou o tema, no caso. E é verdade. Eu acho que o cara do One Piece, ele tá sendo jantado por todo mundo, cara. Mas muito se deve ao tempo, né, das pautas ser muito curto. Por isso que eu não gosto muito desses debates. One Piece é mais consistente do que Naruto em qualidade narrativa ao longo dos anos. Isso é verdade. E aí, Matheus? Tudo bom? Tranquilo? Daniel, camiseta Vandal, Ah, e certo? Daniel? Irmão, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você disse. Aí o autor recentemente falou assim, não, você pode começar a obra de um ano pra frente. Como que é uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Ah, mas ó, peraí. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando. Caraca. Realmente. Porque como One Piece é muito longo, isso é bom tá, ser muito longo. O ano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios ali no arco. Certo. Ele meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade de poder pra todo Inclusive, é mundo. costumeiro One Piece isso, né? Pô, claro. Tem O que ser, não looping, é complemento. É mais encaixe de quebra-cabeça. Pra você conseguir. Não, complemento não, velho. Tem muito looping mesmo. E é irritante. ter uma imagem melhor do personagem. Eu nunca tinha visto nenhum fã de One Piece defender isso. Né? Eu acho que o cara é meio fanboyzinho também. Você ver as outras camadas dos personagens. Aí precisa, às vezes, de mais de um arco E pra aí, isso, né? agora é que tá revelando tantos mistérios que são debatidos em um ano. Acho que é mais nesse caráter do tipo, vai lá, não se assusta não com o tamanho da parada, porque muita gente nem começa One Piece por conta do tamanho, mas quando começa não quer parar de ler. É uma obra muito grande. A gente tem, vamos lá, a gente pega Naruto ele passa ali um período específico, né? Um período de guerras. Ele tem uma construção de mundo um pouco menor, um pouco mais reduzida, né? Então com isso a gente construção consegue... de vila, né? Aí até vila, até no Chaves tem construção de vila, pô. A gente tem uma construção de vilas, que não são vilas, são países, só que a gente tá falando de um período histórico nichado, onde a gente tem um vilão que achava que aquilo era o mundo inteiro construído. A gente tem isso na narrativa da história, faz parte, não é uma falta de construção. Não foi deixado de explorar o resto do mundo. Aquilo era todo mundo que existia no momento. A gente tem já no One Piece uma construção muito maior, realmente a gente tem países, ilhas, cenários, mas a gente vem sempre nessa repetição. Pá, a gente tá West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões, fecha um arco. Mas é muito interessante isso de ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. E aí o Oda consegue trabalhar um arco ali fechado, quando vai pra próxima ilha, você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Não, eu gosto da estrutura geográfica e narrativa de One Piece. Eu acho que o Oda, ele é gênio, né? Como tem um meme nessa questão. O cara é brabo, velho. Ele conseguiu... É como se fosse um mundo muito mais expandido, né, do que Naruto é. Embora Naruto seja muito expandido, o One Piece é muito mais abrangente, digamos assim, em questão territorial, em questão de culturas, em questão de inclusão, né? Incluir vários tipos de pessoas, de raças, espécies e tudo mais. E o Oda, ele faz isso muito bem. Tá ligado? Fala, Matheus, beleza? Sou o David. Dale, David. Então, foi dito que de um ano pra frente pode ser iniciado One Piece, e você fala que foi apresentado Eu discordo disso, um tá? backstage de evolução dos personagens. A gente chegou num ponto que os próximos inimigos são de um nível extremamente absurdo. Aham. E até então foi dito que precisa de um nível alto de Haki do Rei e Haki do Armamento pra dar esses inimigos. Tá. Na tripulação do Luffy, nós temos, entre aspas, 3 personagens que foram trabalhados isso. É o Luffy, o Zoro e o Sanji com a linhagem. Eu ouço muito isso. Como que fica os outros personagens pra lutar com esses novos inimigos que estão por vir? Que esse lado criativo que o Eiichiro Oda trabalha nos demais personagens cria essa identificação que a gente tá falando muito, de se identificar com Naruto, com o Luffy. Sim. Então, aquela parada da gente se identificar com o Sop lá no começo. Ele nunca vai ser esse cara que a galera espera. Eu acho que também tem muita expectativa sobre os personagens e eles estão sendo, sim, bem trabalhados. Eu acho que, inclusive, é uma parada muito genial do Oda que ele não coloca arma de fogo pro Sop, ele coloca as plantas, né? Que ele luta com o Badok dele, Sim. com as plantas. Então, pô, eu acho isso muito bacana como ele vai desenvolvendo. Então, o bando vai se complementando e cada um tem sua função. E aí vem a parada da qualidade narrativa, quando a gente lembra lá de Enies Lobby, da fala do Sanji pro Sop. Desculpa, gente, tô revelando que o Sop é Sogeking. Mas o Sanji fala pra ele, ó, o que é que você sabe fazer? Vai fazer o que você sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei. O Sanji vai enfrentar o Jabra e o Sop vai atirar lá no Spandam pra impedir que a Robin vá pros portões da justiça. Então, eu acho que é mais sobre função que cada um tem no bando. Isso dá uma qualidade narrativa melhor pra obra como um todo. Então você pôr em pauta esses argumentos, você acredita fortemente que é válido revelar pros seus fãs que o Sop é o Sogeking. Gente, desculpa, o Sop é o Sogeking. Tá bom. Muito obrigado. Só pessoa King.
Oi, de novo, deixa eu ver meu tempo, porque dessa vez eu não quero meu tempo esgotado. Nem o meu, hein? Apesar de não ser um grande fã de Naruto, como você falou, você é muito bom no discurso no jutsu, né? Então você falou dos personagens, não sei o quê, mas a gente vai falar um pouco da construção do mapa, né? Do mapa de Naruto para o mapa de One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma com a outra, se você realmente, as pessoas realmente viram Naruto, como o nosso colega falou, a gente tem países, não só vilas, né? As vilas são apenas as aldeias ninjas, além de toda uma hierarquia de senhor feudal, jonin, chunin. Então existe não só hierarquia militar, como também hierarquia. Isso é muito legal, muito bem desenvolvido em Naruto, mas essa questão no One Piece é superior pra mim. Política, hospitais, depois a gente vai ver expandido cada vez mais lá no universo de Boruto, enquanto o One Piece muitas vezes aborda de forma superficial. Então de uma ilha pra outra é bacana, você vê uma cultura diferente aqui, alguém que fala um pouco mais puxado pro espanhol, alguém que parece com outro país, mas nada tão profundo. Lá em Naruto a gente consegue ver religião, clãs que têm centenas de anos já enraizados, né? Mas ninguém liga pra galera do clã. Tipo, velho, quando tem o Edo Tensei, por exemplo, aparece um monte de personagem lá que é o beleza, esse é o segundo líder da Vila da Água. Isso foi mal desenvolvido em peso ali. No caso, a história, ela é focada na Vila da Folha, né? Porque o anime chama Naruto. Então também, né, a gente tem o desenvolvimento de outras vilas, né? Pode falar. Mas poderia ter tido desenvolvimento desses países, mais desenvolvimento de outras vilas. Mas o Naruto passou em todos os países. Deu uma passada, né? O Luffy também, né? Carimbou visto. Cara, o Matheus, ele não é muito bom de argumento, não, velho. O pessoal tá jantando ele. Até onde eu concordo com ele que eu acharia que ele deveria ganhar, ele tá perdendo no debate. Eu acho interessante falar sobre constância, e eu vou tentar mudar um pouco o rumo da questão aqui nesse tempinho. Que, tipo, será que é bom uma obra ela ser constante? Você tá construindo um mundo, você quer mesmo, tipo, manter esse crescimento horizontal? Claro que, tipo, quando você trabalha com variáveis, você vai acabar sendo, tipo, é um risco, né? Você pode fazer um arco que é muito bom e outros arcos que são muito ruins. Só que o One Piece é um problema justamente nessa constância. Você vai pegar o ano, por exemplo, um arco maravilhoso, mas ele é uma proporção maior do que aconteceu desde o começo de One Piece. Você tem saudade daquele de Blue? Não necessariamente acho que é um problema, porque você mesmo citou o Morgan do Machado. Ele é um homem perverso que dominou uma terra e ele tá fazendo ali a vontade dele. E aí você tá caído mesmo. Em larga escala, porque você vai chegar em Alabasta, você tem um homem perverso que dominou a terra ali e ali é a vontade dele. E o One Piece, o Luffy chega lá com a tripulação dele, ele entende o que tá acontecendo ali, ele acaba com o vilão, ele passa pra próxima ilha e o que acontece? Tem um homem perverso exercendo as vontades dele naquela terra. Até mesmo o próprio Barba Negra, de maneira que não tá sendo citado tanto, mas ele fez uma das metas dele, eu vou transformar isso aqui numa ilha reconhecida pelo governo mundial. Você vê que tem várias vertentes. Tem vilões que vêm do governo, tem vilões que vêm da marinha, tem outros piratas. O caso do Kaido mesmo até me remete ao que eu falei anteriormente do Moria. Que muita gente tava sentindo falta desse background pro Kaido. E em poucos quadrinhos ali, prestes a ele ser derrotado, que o Oda desenvolve uma parada assim que eu achei genial e como ele conta em pouco espaço. Que é o fato dele ter sido uma arma militar pro reino de Vodka. O país dele é um reino que fazia o Kaido de arma pra poder juntar os fundos do tributo celestial. Ou seja, o reino agia como um bando pirata, tecnicamente. Sim, mas acaba sendo muito do mesmo. E assim, tipo, Naruto, ele tem uma coisa interessante nos vilões dele que você diz que a realidade é a construção de vila. Mas é isso, eles não tratam vários problemas sociais, eles tratam de maneira subjetiva como todos os ninjas daquela, não só os ninjas, como os próprios civis daquela região, eles são afetados pela guerra, eles são marcados. Então você tem arcos com personagens como o Zabuza, que ele não é nem mais um espadachim da névoa, e ainda assim ele tá destruído ali pela vida dele. Aquela a questão da vilania, tem outros personagens lá no meio, por exemplo, tem a Otama, tem vários outros, a esposa do Kinemon, os próprios bainhas vermelhas, e cada um deles tem tanta construção. O Ashura Gold, que pô, é um bandido que é reinserido na sociedade pelo Oden, é maravilhoso. Era mais uma questão, tipo, no Naruto... Acabou o tempo já do tópico. Caramba, não tem como eu ver esse tipo de vida, eu não tinha essa percepção. A ambientação de One Piece tem construção de mundo, enquanto Naruto tem construção de vila, e isso até o Chaves tem. Por que o nível de ambientação tem a ver com qualidade? Tema péssimo. Tudo bem, Matheus? Você vai me deixar ficar lá quietinho, né? Chaves, Kiko e Chiquinha, muito melhor do que Naruto e Sasuke. Você concorda com isso? Pô, tem construção ali. Eu acredito que uma boa história ela é contada quando você tem uma ambientação simples, mas que ela é contada de uma forma interessante. Por exemplo, o arco lá dos Zabuza, eu acho que, se você parar pra pensar no que tá acontecendo ali, são 3 crianças lutando numa ponte contra um outro ninja maluco e o sensei deles e uns cachorros. Só que quando você tá acompanhando a história, cara, é uma ideia tão simples contada de uma forma tão interessante que eu não vejo acontecendo em One Piece. Porque, por exemplo, se você pega agora o ano que teve, que todo mundo falou, pô, cara, você compara umas crianças na ponte lutando contra um ninja, contra um castelo com um dinossauro. É algo melhor que isso, pô. Ó que fantástico, a criatividade do Oda. Não, velho. Concordo com o carinha do fã do Naruto. Precisa ter pra tornar Tá interessante. falando do Queen, com o fruto dele de Brachiosauro? Não só o Queen, né? Todos, Tem todo Jurassic Park lá. Você é surpreendido, exatamente. Você é surpreendido naquela ilha que tem um formato de caveira que sai voando. Pô, é maravilhoso. E eu tô falando mais da estrutura do mundo. Em questão de como, até quando a Nami começa a apresentar isso, em relação ao panorama global, tanto o mapa físico de One Piece quanto o mapa político. As divisões de fronteiras, Red Line, as ilhas, a Grande Rota, o Calm Belt, é tudo muito organizado de uma maneira infinita, igual Star Wars. Se fosse melhor construído o mundo de One Piece, ele não seria tão enrolado o anime, porque, por exemplo, eles tem toda a questão de logística com o mangá e tal, pra não alcançar, tem tempo e tal, só que eles enrolam tanto o anime, porque eles não têm mundo pra expandir. Porque Naruto, por exemplo, ele tem bastante filler, porque ele tem pra onde expandir, entendeu? O One Piece não consegue fazer isso. Tá defendendo o filho de Naruto, pô. Porque, ó, o negócio é... O anime tem um ritmo, por isso existe ele tem um ritmo mais devagar. Não tem como defender os filhos de Naruto, cara. Filhos de Naruto é horrível. Aí é um problema da Toei também, né? Mas vai ter um remake agora também, é um sucesso. Essas pessoas são inimigas dos fillers de Naruto. Eu sou. O Vilma eu também. Ah, não. Ah, sim. Pois bem. O que você falou, em comparação a Chaves, temos aí o sanduíche de presunto com o Luffy, né? Enfim. Mas vale ressaltar que os filhos de One Piece não são lá essas coisas também não, tá? São bem maçantes de se assistir. Então também temos ali o Chaves em One Piece. Mas o legal do Naruto é que ele tem um peso muito forte nessa questão de ambientação, por mais que seja, claro, em uma escala menor. Essa escala menor, tudo acontece nesse local. One Piece, ele é grande, porém, aquela coisa, se for ver, é tudo mar, praticamente. Eles estão navegando. É como se eu fosse daqui pra uma cidade vizinha, daqui pra outra cidade vizinha, mas o espaço fosse bem maior. É basicamente isso. Mas, cara, além de uma divisão, assim, além de uma amplitude, que você pega assim, Star Wars, a gente tem planetas. Assim, pô, olha que vasto é esse universo, mas quando você vê o planeta só tem uma cidade. E é por isso que é interessante essa parada do micro em One Piece, que ele consegue desenvolver praticamente a ilha inteira que é passada. E tem um caráter infinito em One Piece, que o Oda pode inventar várias ilhas, pode ter um sucessor fazendo novel, o Two Piece então, com outras ilhas.
ilhas desconhecidas e a divisão política também. Esse desenvolvimento também tem em Naruto, só que aquela coisa, o tamanho é menor, mas o desenvolvimento é exatamente o mesmo. Temos político. golpe de Estado, não aconteceu não em, tem, em Dressrosa, Naruto? por exemplo. Mas em Naruto não tem também. Tem, Exatamente mas é isso. aquela, né, Guerra Ninja. Guerra Ninja foi um golpe de Estado É gigante. muito tudo girando em torno do militar ali, você não vê, você só vê a Vila da Folha, né? E você não vê direito o país a qual a Vila da Folha pertence. Eu queria muito ver isso, essa parte social. E em One Piece você vai tomando conhecimento de que tem um governo ali por trás, opressor. Você pensa que o governo é uma coisa, daqui a 900 capítulos muda o jogo, ele faz retcons inteligentes quando é necessário, por conta da longevidade. Mas aí tem os Akatsuki também, por exemplo, que tem... Tudo terrorista, pô, o cara explodiu o mundo. Prazer. E aí, João? tudo bom, João? Você falou da ambientação, que é como se fosse muito construído One Piece, e isso agregou muito pra história. Concordo. Só que eu acho que quanto mais você tem de história, acaba sendo um pouquinho prejudicial. Disseram aqui que teve vários argumentos dizendo que é a mesma ilha, a mesma história, alguns vilões, consequentemente, o mesmo roteiro, certo? Às vezes eu acho que não precisa ser tão bem construído pra ter uma qualidade tão boa. Naruto fez isso muito bem. Você resumiu como se fosse Vila Chaves, dizendo que Naruto não é bem construído. Não, Naruto é bem construído, mas de um jeito micro. É uma coisa dele, mas Tá. etapas de A vilas, etc. amplitude do mapa, vamos dizer assim. Isso. Eu não acho, tipo assim, eu concordo que a amplitude do mapa de One Piece seja maior do que Naruto, mas não acho que isso seja um ponto chave para determinar a qualidade de um ou de outro. Não acho que seja um argumento bom, não. Então eu quero falar o seguinte, imagina... Eu tô nervoso aí, lascou. Fique não, Deus. A gente gosta de Isso aí pra mim entra no mesmo nível de argumento de o Dragon Ball é melhor do que Naruto porque o Goku é mais forte do que o Naruto. Argumento bosta, né? Então, mas é porque tu resumiu como se fosse uma história de uma vila do Chaves, e isso pra mim me pegou um pouco, porque não é possível Coisa que... sentimental, não foi? então, Naruto ser tão bem construído e tem mais visualizações na própria plataforma do que One Piece. Então é uma história Mas tem repetitiva. Naruto, aí eu mas acho é que não. live action. Pô, mas aí o investimento Mas tá o agora. Big Tree, é Vandinha, Stranger Things e One Piece, meu irmão. Não, cara. Valeu. Aí, ó. Olha lá. Tudo bem, sou o Felipe. Aí, Felipe. Naruto ele é mais micro mesmo, realmente. One Piece tem um mundo mais amplo. Só que, Porque na verdade é o mesmo mundo, só que o Kishimoto decidiu desenvolver só ali. muitos fãs de One Piece falavam, então, você pode ver o arco assim, mas você pula Skype. Não, mas tipo assim, o povo falava, vai pula Skype. Eu não Por quê? concordo Porque, com tipo assim, vai pular Skype porque é um arco que não precisa ter. Não, eu ouvi muita gente falando sobre isso, é uma eu questão de ritmo. Eu lembro quando eu tava lendo que tinha escalado do pé de feijão, é um pouco cansativo, Vou falar, vai mas o Skype Skype. hoje é muito importante pra toda a lore ancestral do One Mas Piece, sabe? o pessoal falava muito do pula Skype. Não pula nem Skype, nem Dave Backfight. Vamos. Uma coisa que o Naruto faz e faz bem é que você consegue entender de maneira subjetiva como que essas relações militares afetam as poucas pessoas que são mostradas. Então, mesmo você não tendo muitas vilas, na Vila da Folha você consegue entender o que tá acontecendo ali. Você tem vilões como o Orochimaru, que ele não é necessariamente o problema maior do arco que ele tá. Ele sempre tá ali fazendo o que ele quer fazer. Mas aí você tem vilões como o Danzo. O Danzo, ele é o sistema. Ele é um tipo de personagem que vai fazer tudo que ele pode fazer pra ele conseguir fazer. E geralmente... O cara falou do Danzo, velho. É legal. Porque o Danzo, ele é realmente uma coisa do sistema, assim, que tá ali. Ele fala que tá trabalhando em prol da vila, né? Mas é a forma distorcida como ele enxerga o melhor pra vila e tudo mais. E tem todo aquele desenvolvimento político do personagem, as ações dele. Cara, é legal. Bom argumento. Quer dizer, não sei se é um bom argumento que ele ainda nem terminou, né? Mas foi bom ter citado o Danzo, porque eu não tava nem lembrando do Danzo. Gente, corrupto, usando o sistema exatamente, como e, às vezes, a intenção dele nem é ruim, só que os métodos dele são cruéis, são sinistros. E é o que acontece em Naruto, que você vê desde os casos como os flashbacks do Kakashi na guerra, em que eles colocam as 3 saldas na Rin pra enviar ela pra Vila da Folha, pra destruir a Vila da Folha assim. É cruel, são crianças na guerra. E o Naruto tem muito disso. Ele Mas usa o meu problema é que sistema. ele sempre vai ali pra aqueles mesmos lugares, sabe? Aquele mesmo assunto político. Exatamente. Ele vai Mas desenvolvendo aí muito, tá. é uma escadinha. O foco Quando a gente não tem One Piece, vai conseguindo ver outras percepções daquele governo local, como a relação dele com o macro do governo mundial. Mas por isso que eu acho mais One Piece trata a questão de liberdade sempre sobrepujando o governo de um tirano. Só que Naruto trabalha as questões militares, mostrando as diferentes vertentes como isso pode afetar a população geral, não só eles, mas como os ninjas, os próprios militares, como eles são apenas ferramentas no final. Eles não são meio que um instrumento de mudança, eles acabam sendo engrenagem. A gente consegue ver como os vilões eles utilizam desse sistema pra conseguir o que eles querem, não é só Mas tipo, em One Piece a gente não vê só governo totalitário, tá? Às vezes tem o golpe de Estado acontecendo no momento e tem reis benevolentes que foram depostos, tipo o Rico Dog de Dressrosa, o Cobra de Alabasta. o Rico e o Cobra não são vilões. Tem que ter 20 minutos aí pra debater, pô. Meu último argumento. A política é melhor pautada em One Piece do que em Naruto. Então, por mais que One Piece tenha uma construção O engraçado é que aquela menina tá vestida de Sakura, velho, e ela não pisa no debate. Ela foi pra ficar só balançando a cabeça. Presta atenção, ela fica só balançando a cabeça. Quando os fãs de Naruto falam, ela concorda e tal, mas não vai debater. Só pra encher linguiça, né? Encher cenário. geopolítica impressionante, que funciona muito bem. E temática. E temática. E que vai se retroalimentando e aí vai se expandindo. Naruto tem uma construção que ela é extremamente profunda. A construção interna das vilas, a forma como elas funcionam, como existem as intrigas. Pô, Naruto começou no meio de um golpe de Estado. O Orochimaru criou uma vila fake, só pra invadir a Vila da Folha. Mas você vê que sempre volta pra Vila da Folha e toda a dinâmica ali. Como é que tem Pô, mas se os protagonistas são da Vila da Folha, o intuito de muita coisa ali é destruir a Vila da Folha. Só no final, né, que não tem... a Grande Guerra Ninja não tá em torno da Vila da Folha. É a Aliança Shinobi, né, na Grande Guerra, Quarta Guerra Ninja, né? Então, faz sentido que tudo seja focado na Vila da Folha, pô. O One Piece não tem um lugar, por exemplo, um lugar que o Luffy proteja. Ele tá em busca de alguma coisa que ele, na verdade, nem sabe o que é e sabe mais ou menos onde é que tá. E é um lugar que muita gente ainda não foi. Então tem toda essa jornada de viagem. Naruto não. Naruto ele tá defendendo a vila dele. Então o sentido da história... Tipo assim, você tem que pegar, né, os pontos do roteiro de cada história. Não é isso que vai desqualificar uma e qualificar a outra. One Piece é a jornada em busca de algo em um lugar distante.
faz sentido que mostre vários lugares durante essa jornada. Naruto é um ninja, alguns ninjas, que protegem uma vila, né? Protege uma vila, que é Konoha. Então faz sentido que maior parte da história se passe em Konoha, se volte para Konoha. E apesar disso, nós conhecemos outras culturas no País das Águas, País das Ondas, País dos Ventos. Nós conhecemos, né, outras culturas, apesar de que o foco é Konoha. Isso não é algo que desqualifique uma obra em detrimento da outra. Argumento péssimo, mais uma vez, do fã Matheus, fã de One Piece, né? Com todo respeito. Um macro do golpe de Estado. É sempre ali, é sempre ali. Então, a gente, quando pega o One Piece como parâmetro, vê ele muito mais plural. Aquele exemplo, que pode ter parecido esdrúxulo, do Morgan, que tem o Morgan e o Morgan, né? Eu confundo às vezes. O Morgan Mão de Machado, que muita gente diz, a política do One Piece começa ali capítulo 200, mas não, começa lá do comecinho mesmo. É só a atitude do Luffy mesmo, inspirado, como eu falei no começo. Já é uma atitude muito política, porque por que ele não escolheu ser da Marinha? Sendo que o pai dele tinha sido, e o avô ainda é. E ele quis adquirir o momento de verdade. Ele não conhecia o pai. O pai Então, mas todo dia o pai vai comprar cigarro e volta, né? Por exemplo, no Naruto, o efeito da política, na vida do Naruto, é muito direto. Assim como tem no Sasuke. O líder, o terceiro Hokage, deixa o menino chorando lá, sendo que ele tem uma raposa demoníaca na barriga, não quer dizer a mãe que tinha, né? Mas enfim. Realmente, o One Piece ele tem uma política muito bem segmentada, por quê? Então se junta aqui comigo. Não, calma, mas não tanto quanto o Naruto. Vamos lá. Por quê? Ô, louco, hein? Vamos lá, vamos pra cima. O One Piece, ele tem um plot principal, que é o quê? O governo mundial manipulando todo mundo. E todo o restante da política, ele é basicamente fragmentos da consequência daquilo, onde ele vai passando por ilhas onde tá sofrendo abuso e sendo subjugado a população, digamos assim. Expõe muito a miséria, fala muito com a gente, mundialmente falando, com certeza. Mas o Naruto, ele além de trabalhar com a política, e vamos lá, beleza, mas o Naruto só fala da vila. Mas, às vezes é melhor um micro muito bem desenvolvido do que um macro subdesenvolvido. Não que ele seja subdesenvolvido no One Piece, tá? Só tô questionando aqui, calma, olha o coração. Só que o que acontece é o seguinte, em Naruto, ele trabalha não só a política, quanto também a economia e educação. Por exemplo, Konoha, ela foi fundada pelo Hashirama, mas o segundo Hokage, ele instituiu a Academia Ninja. E essa Academia Ninja, ela criou toda a base pra Konoha e pra todos os outros países que começaram a crescer junto por consequência da competição, até armamentista no caso. Então eu creio que o Naruto, ele abrange muito mais do que só política, sendo que o One Piece, não que não abrange política, não que não fale com a gente, porque fala muito com a gente, mas ele é um ponto principal e uma consequência. O que eu percebo é que as problemáticas do One Piece elas não estão ligadas apenas a governo mundial, é mais a relação interpessoal dos personagens também. Mas acaba sendo uma consequência. Não, eu discordo. Porque a gente, no começo, além de Morgans, vem a parte da milícia do Arlong, que é uma parada assim, a Marinha é um braço militar do governo, beleza, mas a relação de milícia ali, Marinha, um personagem específico com o Arlong. Certo. Então tem esse desenvolvimento aí. O Crocodile, ele usa o seu posto de Shichibukai pra tirar uma vantagem, mas não é só o governo que tá intrínseco nisso também. O apelo popular dele como herói ali de Alabasta, não só por conta do título Shichibukai. Em Dressrosa, a gente vê que o Doflamingo também tem essa vantagem, mas a maneira como ele utiliza os frutos, como ele... Eu tô imaginando aqui minha mão e argumentando na minha cabeça. Então. Vamos lá de novo. Eu acho muito interessante falar sobre política em Naruto e One Piece, quando política é o assunto central de Naruto, né? Como o nosso amigo falou, a gente começa com um golpe militar e toda a história... Ela é um Kaguya, Renata. Mas termina, na verdade, com o Naruto reconstruindo a vila, não tem nada mais político do que isso, e também reconstruindo a sociedade que estava totalmente destruída. Ela reconstruiu o quê? Que quando o Pain destrói, ela é reconstruída magicamente. Não é construída magicamente, até porque... Não é magicamente, né? Tem o jutsu e tudo mais que faz ali, mas mostra, sim, toda uma construção da vila. Todo um trabalho de todo mundo ali, do coletivo, da comunidade, reconstruindo a vila. Vamos lá, até porque se você ver na construção do mapa, a guerra ela foi num local diferente, longe de Konoha, onde estava... Eu quero falar de Dressrosa! Você vai falar agora, meu querido? Então, nessa questão de vilas, tudo mais, é interessante como em Naruto o tempo inteiro é trabalhado, claro que realmente não é o ponto principal, mas ele é muito bem trabalhado a todo instante, desde os Elfos, Yamamoto, Demônio do Executo, aí assim vai indo essa construção inteira, enquanto em One Piece tem momentos que sim, são fortes, Dressrosa é um excelente exemplo de força, mas tem momentos que é simplesmente, aconteceu, vamos embora e vamos seguir nossa vida aqui em frente. Eu percebo o Naruto muito sem consequência, sabe, das coisas, essa parada da vila. Sem consequência, cara. Sem consequência. É só falar das mortes de Naruto e das mortes de One Piece, cara. Mesmo, que Dressrosa fica lá destruída, pro povo reconstruir. E esse processo faz parte da... Pro povo reconstruir, cara. E Konoha quem reconstrói? Quem é que reconstrói Konoha depois que Pain destrói? É o povo. O povo de Konoha reconstrói. É mostrado isso no anime. Só que no One Piece, eu não assisti depois de Dressrosa ainda, mas muito provavelmente deve ter mostrado uma longa demora de construção. Em Naruto eles não quiseram mostrar isso, mas mostrou que foi reconstruída pelo povo. E não teve tanta, assim, né, uma ênfase tão grande nessa reconstrução. Mas quem reconstruiu foi o povo. O aprendizado desse povo sobre a política, sobre o totalitarismo, sobre quem é o vilão, o mocinho. Poxa, piratas não ajudaram, Fugitório se curvando pra marinha. Eu não aguento mais, eu quero continuar. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de política, One Piece é um anime que trata política desde o começo. Naruto é um anime de mais shonen, mais luta, mais desenvolvimento de combate do que One Piece. Mas calma lá. Quando Naruto se dispõe a debater política, é muito bem abordado. Se você pega pra linha de sucessão, por exemplo, o Hashirama atrasou muito a vila, e aí quando o irmão dele entrou, ele já muda totalmente, já cria academia. Então quando o Naruto traz esse propósito pra fazer política, é muito bem retratado. Agora, se você vê Super Campeões e esperar eles debater política, não vai ter como também, entende? É a proposta, Então, ele falando que o Magari Ninja não tem política. Não, tem política, mas não é uma proposta principal. Mas é como eu falei no argumento, o One Piece é melhor trabalhado. Justo. Ó,
Bem-vindo de volta. Obrigado. Então, sobre esse ponto da política em Naruto, não é só em Konoha, essa política. Ela engloba todas as vilas. Inclusive, no início de Naruto, tipo, quando a gente começa a assistir, elas existem, tipo, boa parte em conflito, uma nação com a outra. Toda a política que o Naruto traz no final, que é a junção de todas as nações em uma só. É bonito, é uma espécie de One Piece, né? Todo mundo junto. Acaba que essa... Aí tá... Meu Deus, vai bater. Muito bom. Não sei quanto tempo nós temos pra trabalhar o discurso no Jutsu. Foi proposta uma construção política em One Piece no início, que no final tá se mostrando outra. No Naruto a gente tem lá a reunião dos Kages pra resolver as coisas, só que eles comunicam os anciões pra saber a opinião deles. Em One Piece tá sendo diferente. Tipo, os anciões dão ordem, quem tá abaixo só acata e abaixa a cabeça. Na construção de governo de Naruto, não. Você tem a opinião dos anciões, tem a opinião dos líderes ninja. Mas tem muita pluralidade dentro do governo e dentro da marinha. Só você vê o Garp, vê o Dagon, que inclusive em capítulo recente foi questionador, inclusive um cara que era da marinha, com 16 anos, fundou o exército revolucionário porque não tava gostando de como as coisas eram lá dentro. Porque era muito totalitário. Muito totalitário. Quem tá em cima manda, quem tá embaixo só abaixa a cabeça e recebe a ordem. Então, mas isso não quer dizer que é ruim essa construção. Mostra que tem todo um poder ali que tá influenciando os poderes micro em cada O argumento do fã do Naruto aí foi ruim. Foi ruim. ilha. E nosso tempo acabou, infelizmente. Tá muito bom. Muito bom. Olha, Naruto ficou mais interessante pra mim, porque foi muito bacana ver a paixão da galera, ver pontos que eu curto muito em One Piece como política. Acabou, né, galera? Acabou. E, do meu ponto de vista, o fã de One Piece, ele foi massacrado nos argumentos, no debate. Vamos dizer, 95% ali dos fãs de Naruto, do meu ponto de vista, conseguiram argumentar muito melhor do que ele. Inclusive, em pontos que eu concordava com ele, eu acho que ele se saiu um pouco mal. Talvez fosse o Evandro teria saído melhor aí nesse debate, tá? Sou fã de One Piece, sou fã de Naruto, mas acho que Naruto é melhor do que One Piece. Sei que tem muita coisa em One Piece que é melhor que Naruto, mas eu prefiro Naruto e concordei muito mais aqui com os fãs de Naruto. Mas eu queria saber a sua opinião, né? Você que é fã de Naruto, você que é fã de One Piece, deixa aí nos comentários o que você acha, né? O que você acha que ganhou esse debate? Qual é a sua opinião pessoal de quem que ganha? Mas faça isso com muita educação, não seja otário, porque tem muito otário que chega aí com uma opinião diferente da minha ou do pessoal que tá nos debates e chega comentando um monte de bosta aí nos comentários, simplesmente porque é otário, né? Tem cara que é otário porque é otário. Então não seja essa pessoa. Comente com educação, vamos debater, beleza? Curte esse vídeo, deixa o like aí pra nos ajudar aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal também. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que é fã de Naruto, de One Piece, de outros animes. Não esqueça de hypar esse vídeo também. Se torne membro, se for possível, desse canal por apenas R$3,99, que eu vou te agradecer pra caramba. Agora, no momento aí, estão aparecendo outros vídeos aqui na tela, para que você clique e continue um pouco mais aqui com o Cavaleiro Nerd, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.